Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai falar um pouquinho da importância dos cuidados que a gente precisa ter ao se trabalhar com alguns produtos químicos, ok? E para a gente iniciar, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje, tá bom? Então, primeiro objetivo, nós vamos identificar os acidentes na manipulação de ácidos e bases. Nós vamos conhecer as providências a serem tomadas em caso de alguns acidentes. E nós vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades. Bom, e para a gente iniciar, eu vou começar com uma pergunta. Por que acontecem os acidentes? Por que acidentes acontecem? Bom, primeiro, a maioria dos acidentes em laboratórios ocorre devido à falta de conhecimento, né, de você procurar conhecer, né, quais são os cuidados que você precisa ter, aquela atenção necessária, falta de utilização de equipamentos de proteção, condições de trabalhos inseguros ou inseguras e estocagem inadequada dos produtos. Então, os acidentes, a maioria das vezes, acontece devido a algumas dessas observações que a gente trabalhou aqui, tá? Isso quando a gente está falando de laboratório somente? Não. Muitas vezes acontece alguns acidentes na nossa casa que é também devido à falta de conhecimento, à falta de alguns equipamentos que a gente precisa utilizar, às vezes a condição que a gente está trabalhando é de forma insegura e às vezes a gente estoca alguns produtos por falta de conhecimento de forma inadequada, ok? A gente vai estar abordando um pouquinho disso na aula de hoje. Bom, então a gente pode ter os acidentes através da inalação, então você precisa ter cuidado com o que você cheira, né? A parte do seu olfato. Você não pode estar querendo sentir o odor de algo que você não conhece, isso é algo muito sério, você precisa ter mais atenção. A absorção dérmica, né? Muitas vezes o contato que você faz com a substância que você não conhece e através da ingestão, ok? Então, através da inalação, absorção dérmica e a ingestão, acontecem os acidentes. Bom, aqui a gente vai ver algumas normas de segurança, que são os equipamentos de proteção individual, conhecido como EPI, de individual, porque é aquele que você precisa estar utilizando, ok? Então, nós temos aqui, pode ser chamado de avental ou jaleco, ele não é simplesmente para você, né, ficar mais bonito ou elegante, mas ele é utilizado com o único objetivo de proteção, ok? Ele é um equipamento de proteção, não se esqueça disso. Proteção facial, o óculos, temos as luvas, a proteção respiratória, quando você está trabalhando com substâncias tóxicas, que, né, vai liberar vapores tóxicos, e os sapatos fechados, que é algo muito importante, ok? Proteger os seus pés, muitas vezes a gente está trabalhando com algo que é necessário ter cuidado e proteção e a gente está utilizando algum sapato de forma aberta, tá? Então é preciso também ter atenção com os nossos pés. E aqui a gente tem, quando a gente se trabalha com ácidos e bases, que é o nosso foco da aula de hoje, a gente precisa estar utilizando a capela. O que é uma capela? A capela de exaustão é um equipamento de proteção coletiva essencial em todos os laboratórios que tenham algum tipo de trabalho com manipulação de produtos químicos tóxicos, vapores agressivos, partículas ou líquidos em quantidades de concentrações perigosas e que vai prejudicar a nossa saúde, ok? Então, geralmente a gente utiliza a capela quando a gente trabalha com os ácidos que vai estar liberando esses vapores agressivos, ok? E qual é a função da capela? A função é exaurir os vapores, gases e fumos, mas serve também como uma barreira física entre as reações químicas e o ambiente de laboratório, ok? Então a gente observa aqui na imagem, ele devidamente com o sapato, com o jaleco de proteção, o óculos e utilizando aqui a capela lá dentro, né, manuseando um produto ou uma substância química, ok? Segurança química em laboratório. Então, o que são as substâncias corrosivas?
São substâncias capazes de provocar lesões graves nos tecidos vivos, em particular em nós, os seres humanos, e ataca outros materiais, como os metais e a madeira. Quais são as principais substâncias corrosivas que existem? São os metais alcalinos, que são os metais da família 1A, como o lítio, o sódio, o potássio. Nós temos aqui os ácidos, nós temos aqui as bases, algumas substâncias classificadas como desidratantes e outras substâncias classificadas como oxidantes. Então, essas substâncias aqui, elas são classificadas ou então elas são identificadas como substâncias corrosivas, ok? E como que deve ser o manuseio de produtos químicos, das substâncias químicas? Nós precisamos utilizar luvas e máscaras adequadas para o produto que você está utilizando. Precisamos ter o cuidado dobrado com os produtos tóxicos, corrosivos, inflamáveis e explosivos. Precisamos ler, gente, isso aqui é uma coisa muito importante. Leia atentamente o rótulo antes de abrir qualquer embalagem. Na verdade, isso aqui deveria ser uma atitude que sempre nós deveríamos ter, não somente com os produtos químicos, né, perigosos, mas até mesmo com aqueles produtos que você compra no supermercado. Lê, né, as instruções que tem lá no rótulo para você guardar de forma correta, utilizar de forma correta e proteger você e a sua casa, ok? Então, é muito importante a leitura do rótulo dos produtos, de tudo aquilo que você compra, ok? Tome cuidado durante a manipulação e uso de substâncias químicas perigosas, utilizando métodos que reduzam o risco de inalação, ingestão e contato com a pele, com os olhos e com as roupas também, ok? Outra coisa importante, a gente precisa conhecer os rótulos e os símbolos. Então, aqui a gente tem alguns símbolos que representam as substâncias inflamáveis, oxidantes, explosivas, corrosivas, as substâncias tóxicas, gás sob pressão, aquelas que são irritantes ao contato com a pele, aquelas que podem causar câncer e aquelas que são poluentes, ok? Então, é muito importante você conhecer os símbolos. Professor, eu preciso decorar tudo isso aqui? Se você tem dúvida, né? Acesse a internet, acesse a aula, aos livros que você possui na sua casa, mas sempre tenha atenção aos símbolos que contém nos rótulos dos produtos químicos, ok? Então, outra coisa importante são os recipientes para armazenagem, dos produtos químicos. Então, existem algumas substâncias que não podem ser colocadas em vasos de plástico, existe outra substância que você só pode colocar em recipientes de vidro. Então, é muito importante você saber qual é a substância e onde ela pode ser armazenada. E tudo isso você vai estar encontrando no rótulo dessa substância ou desse produto, ok? Produtos incompatíveis, então eles devem ser estocados em áreas separadas, pois podem reagir e criar algumas condições de perigo. Então, alguns exemplos que eu trouxe para vocês é o ácido acético, que ele é incompatível com ácido nítrico, peróxidos e permanganatos. Temos a acetona, que é incompatível com ácido sulfúrico, ácido nítrico concentrado. E temos os líquidos inflamáveis, que eles são incompatíveis com nitrato de amônio, ácido crômico, ácido nítrico, peróxido de sódio e halogênios. Então, tenha também atenção com a incompatibilidade das substâncias ou desses produtos químicos, ok? Manipulação de substâncias corrosivas. Então, basicamente, existem dois principais grupos de materiais que apresentam propriedades e são conhecidas por ácidos e bases. Então, a gente vai ver como que deve ser. Primeiro, a gente vai conhecer as características, né, dessas substâncias. Bom, nós temos os ácidos. A gente já viu anteriormente que ácidos são aquelas substâncias que, em contato com a água, vai liberar sempre H+, esse íon, o cátion. Vai provocar alterações de pH para a faixa de 0 a 7. E aí o exemplo que a gente pode citar aqui é o ácido sulfúrico,
o ácido clorídrico e o ácido nítrico. Mas a principal característica dos ácidos, né, é a liberação aqui do cátion, H+, e vai alterar o pH, ok? As outras substâncias são as substâncias básicas, e aí relembrando também que elas em contato com a água em meio aquoso, vai liberar o ânion OH-, como está aqui, que é a hidroxila, provoca também alterações do pH, da faixa de 7 para 14, e os principais exemplos é o hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, e o hidróxido de potássio, ok? Como que deve ser a manipulação dessas substâncias, né? Aqui a gente está vendo a utilização no nosso cotidiano, né? O hidróxido de sódio, ele é utilizado na produção de sabão caseiro, e não só porque você não está no laboratório, também é necessário, ainda que você esteja na sua casa, utilizar, né, os EPIs, que são aqueles equipamentos para proteger o indivíduo. Então, o que a gente pode observar aqui, ó, a luva, a gente está utilizando aqui nas duas imagens essas pessoas com a luva, aqui utilizando um cabo de vassoura, porque nós sabemos que o hidróxido de sódio, é uma reação exotérmica em contato com a água, vai liberar calor, então você não pode utilizar nada de metal para mexer essa solução aqui que vai formar o sabão, ok? Então é necessário também na sua casa, dependendo do produto que você vai utilizar, tá utilizando os EPIs, que são os equipamentos que vai proteger você e a sua casa, ok? E aqui eu trouxe alguns danos que acontecem à saúde quando a gente não utiliza de forma correta os equipamentos e não temos atenção com a utilização dos produtos químicos, né? Então aqui a queimadura por hidróxido de sódio, que era aquela substância que é utilizada para fazer o sabão caseiro. Então a gente observa aqui, ó, em contato com a roupa, teve acesso à pele, né? Teve acesso aqui à mão, então precisa ter cuidado. Temos também aqui queimadura pelo ácido clorídrico, queimadura pelo ácido sulfúrico. Então, para a gente evitar esses danos à saúde, né? A gente sabe que existem alguns acidentes que fogem do nosso controle, mas é necessário que você tenha atenção a estar utilizando, né, os seus equipamentos e também tendo atenção na leitura dos rótulos e na utilização de cada substância, de cada produto químico que você vai estar utilizando, ok? Bom, as intoxicações não deve provocar vômito, diluir a substância corrosiva pela ingestão de líquidos, caso aconteça isso, misturar leite ou água, e aí a gente pode trouxe aqui umas dicas, de 1 a 2 xícaras no caso de crianças e até 1 litro para maiores de 5 anos, tá utilizando. Contaminação dos óleos por produtos químicos, o que você deve fazer? Lavar abundantemente com água corrente durante 15 a 20 minutos, mantendo as pálpebras separadas e encaminhar com urgência ao serviço médico, ok? Queimaduras químicas, o que você deve fazer? As vestimentas contaminadas devem ser imediatamente removidas e a área afetada lavar com água pelo menos por 15 minutos. Observação, não deve ser aplicada pomadas, bicarbonato de sódio e muito menos creme dental, ok? Boas práticas em laboratório inclui ter responsabilidades básicas de planejamento, a exposição aos produtos somente o necessário e conhecer as regras e procedimentos. Bom, pessoal, por hoje é só. Hoje a gente trabalhou um pouquinho da importância de vocês conhecerem os produtos químicos e ter atenção na utilização de cada um deles. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!